Afinal, qual que é a importância da parte básica do concurso da Petrobras com a banca Sesgran-Rio? Seja português e matemática para quem é técnico ou português e inglês, eu preciso estudar essas matérias, posso deixar de lado, tenho que estudar muito essas duas matérias. O que eu faço, Patrick? Essa foi a pergunta que a Natália Maria fez aqui em um comentário dos nossos vídeos, num vídeo onde eu falo sobre a mudança de banca e falo o que muda com a banca Sesgran-Rio, já que antes a gente tinha a banca Sebrasp, e a Natália fez esse comentário que está aparecendo agora na tela. Ela falou, mas a parte básica da Sesgran-Rio não serve para critério de desempate? Se isso for uma verdade, não vale a pena ir bem na parte básica também? Nesse vídeo que ela comentou, eu falo sobre as mudanças, sobre quais são as regras com a banca Sesgran-Rio. E para que você entenda, com a banca Sesgran-Rio, português e matemática servem como critério de desempate, mas eles são apenas eliminatórios. Então, você precisa acertar 10 questões, né, da parte básica, seja português e matemática ou português e inglês, e não zerar nenhuma das duas matérias. Com isso, você não é eliminado do concurso e a sua nota final vai ser dada pela sua nota na parte específica. E a específica ela é composta por 3 blocos, 40 questões para técnico, 50 questões para nível superior. Isso, por si só, esse fato de português e inglês, ou português e matemática, somente serem eliminatórios e critério de desempate, diminui um pouco a relevância, diminui um pouco o poder que você tem pontuando bem na parte de português e matemática. O que eu quis dizer naquele vídeo é, com a banca Sebrasp, se você acertasse 90% da parte básica, você já teria muito mais pontos do que uma pessoa que não foi assim tão bem nessa parte. E o que acontece? Realmente, a parte básica é sim critério de desempate. Mas para a gente conversar um pouco mais a fundo, eu preciso falar para vocês quais são os 4 critérios de desempate, ou melhor, os 5 critérios de desempate que a gente tem, tá? O primeiro critério de desempate do concurso é quem tiver a idade igual ou superior a 60 anos. Então, isso é uma lei, né, tem praticamente todo concurso, mas depois desse, nós vamos para o que nos interessam mais. O primeiro critério de desempate da prova é quem acertou mais questões no bloco 1. O segundo critério da prova é quem acertou mais questões no bloco 2. E o terceiro critério é quem acertou mais em conhecimentos básicos. E o quarto, quem acertou mais em português. Então, percebam que nós temos primeiro o bloco 1, com maior relevância no critério de desempate, depois o bloco 2, e só então nós temos a parte básica. Patrick, e daí? O que eu faço agora que eu tenho essas informações? Olha só, numa prova como essa, numa prova de tão alto nível, a sua primeira preocupação, ela precisa ser não zerar a parte básica, ou melhor, conseguir a pontuação na parte básica para não ser eliminado. Então você precisa conseguir os 50% sem zerar nenhuma das duas matérias. A partir daí, você vai ter a sua prova, né, ter a sua pontuação dada pela parte específica. Eu já conheci pessoas que tinham notas específicas muito boas, mas que foram reprovadas por conta da parte básica. De vez em quando, a Sesgran-Rio pesa um pouco a mão na parte de matemática, por exemplo, para nível técnico. E eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldade em inglês para a prova de nível superior. Mas o que acontece? O seu primeiro objetivo tem que ser conseguir os mínimos para ter a sua pontuação, né, ter a sua pontuação válida, não ser eliminado da parte específica. Dito isso, o que eu quis dizer nesse último vídeo? Eu quis dizer que uma pessoa que acerta 27 da específica e 19 das básicas vai ficar atrás de alguém que acertou 28 nas específicas e 11 das básicas, tá? O que eu quero mostrar com isso? Eu quero te mostrar que o peso de uma questão específica, apenas uma, é muito maior do que o peso de 8, 9 questões da parte básica. Então, se você aumentar a sua pontuação em um ponto na específica, mas se isso tiver que te custar perder 4 ou 5 pontos na parte básica, desde que você faça os mínimos nessa parte básica, isso vai compensar para você. Então,
pensa comigo, a gente tem uma prova que ela é feita para que você não consiga resolver ela por inteiro. A prova é desenhada para isso. Eles colocam questões logo no começo da prova, estrategicamente, para te tirar tempo, para fazer você tropeçar, para diminuir o seu nível de confiança e fazer você jogar fora toda a sua prova. Numa prova que a gente sabe que tem questões fáceis, médias e difíceis, se a gente gasta muito tempo nas questões difíceis de matemática, por exemplo, isso faz com que você acabe errando, ou melhor, acabe acertando menos questões da parte específica. Eu não estou falando para você sair jogando fora as questões da parte básica, porque, como a própria Natália falou para a gente, o próprio edital nos fala isso também, o edital do último concurso, ela serve como critério de desempate, é o terceiro critério de desempate, sendo que português é o quarto critério. O que eu recomendo, então, que você faça? A melhor forma de você fazer uma prova como essa, que tem um peso tão grande na parte específica, na minha visão, é começando pela parte básica e encontrando as questões mais fáceis dessa prova da parte básica. O que acontece? Nós já sabemos um pouco de antemão o que vai aparecer na prova de português, por exemplo. Se você não é uma pessoa tão boa, que tem tanta facilidade de português, você vai precisar estudar gramática, crase, colocação pronominal, uso da vírgula. Mas eu já te adianto, não são tópicos extremamente difíceis. Muito pelo contrário. Com um pouco de prática e entendendo o que eu chamo de modelos de questões, você consegue chegar na sua prova, olhar para a questão, saber sobre o que ela é, saber qual regra você tem que aplicar e conseguir acertar 7, 8, 9 questões de português. Lá em 2017, para nível técnico, eu acertei 9 de português e isso me ajudou muito. Então, a primeira parte é você encontrar essas questões fáceis, seja na parte de português, matemática ou inglês. Sempre vão ter questões que você resolve com mais facilidade e que vão ser praticamente dadas para você. Encontrou ali 10, 11, 12, o ideal seria você encontrar de 13 a 14 questões nesse estilo que você tem alta chance de acertar. Eu sairia da parte básica, então, para ficar bem claro, eu responderia de 13 a 14 questões que eu tenho bastante certeza que são questões mais rápidas e mais fáceis de fazer. Eu iria resolver a parte específica com foco em resolver o máximo que eu conseguisse da melhor forma possível, mas sempre indo das questões também mais fáceis, menos trabalhosas, deixando as mais trabalhosas para uma etapa mais final da prova, para garantir logo os pontos mais fáceis. E depois que eu tivesse feito essa parte específica, eu voltaria para essas questões restantes ali da parte básica, tudo bem? O que eu fiz lá em 2017 foi exatamente isso, só que no final da minha prova me faltou tempo e eu precisei chutar 6 questões de matemática. Então, eu sabia fazer alguma daquelas questões, mas eu deixei para o final porque eu preferi priorizar a parte específica. E eu sabia que teriam muitas contas na parte específica e eu não quis gastar todo o meu tempo na parte básica. Então, o que eu faria na sua situação é poupar o meu tempo com a parte básica e focar mais esse tempo em garantir o máximo de pontos que eu consigo na parte específica. Patrick, já consegui, já fiz o máximo que eu podia da parte específica. Volta para a básica e tenta garantir mais alguns pontos que vão servir somente para o seu desempate, é claro. Isso se você já tiver feito essa boa estrutura e já tiver conseguido os 10 pontos mínimos sem zerar nem português nem matemática. Também existe um grande reflexo nos seus estudos, em como você precisa organizar essa etapa de estudos, principalmente agora no momento de pré-edital. O que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você crie uma base em português e inglês ou português e matemática, que você estude logo esses conteúdos e avance o quanto você puder neles, né, não fazendo cursos completos, mas sempre com foco em questões, com foco no que a banca cobra, entendendo os tópicos mais cobrados, para que quando o edital saia, você não precise se preocupar tanto assim com a parte básica. Foi isso que eu fiz em 2017,
quando o edital saiu, eu já tinha um nível muito bom em português e matemática, não me preocupei tanto. Eu até cometi um grande erro, que o que eu estou falando aqui para vocês, eu não sabia, gente. Parece até vexatório, é um pouco, né, parece uma piada eu falar que eu passei no concurso, mas que no começo eu nem sabia que português e matemática só serviam para eliminar e como desempate. Eu lembro que em casa eu falava para os meus pais, poxa, uma parte que eu vou tentar aumentar minha pontuação é na parte básica, porque eu já domino mais, porque eu estudo bastante português, matemática, só que aquela parte ela não contava pontos para mim. Então eu já comecei com esse erro e assim, é muito natural que às vezes a gente cometa erros que parecem até bobos, entre aspas, para quem já tem mais experiência nesse mundo de concurso. Então, se você cometer algum erro desse tipo, não se sinta envergonhado, porque é natural, todo mundo comete e muitas pessoas vão querer apontar para você, vão querer falar. Eu tenho certeza que se hoje eu falasse nos comentários assim, que eu não conheço essa regra, ou que se alguém falar que não sabe isso, vão ter 3, 4, 5 pessoas para tacar pedra nela. Mas lá em 2017 eu consegui ser aprovado, mesmo não sabendo disso no começo. Eu fui descobrir essa regra depois de um mês de estudos. Então perceba que eu gastei algum tempo estudando de uma forma errada e eu não quero que isso aconteça com você, muito pelo contrário. Eu quero que você estude da forma mais direcionada, da melhor forma possível e é exatamente por isso que eu estou deixando aqui na tela um vídeo onde eu mostro como você pode estudar melhor para o concurso da Petrobras.